Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E você é novo por aqui? Inscreva-se no canal, curta, comenta e compartilha os conteúdos que nós estamos produzindo. Saiba que ao fazer isso você informa ao algoritmo que o que você faz é importante e ajuda também ao nosso trabalho online. Hoje nós trazemos uma discussão que deve ser colocada em pauta. Como formular um problema de pesquisa? Bem, toda pesquisa se inicia com algum tipo de problema ou indagação. Todavia, a conceituação adequada de problema de pesquisa não constitui tarefa fácil, em virtude das difíceis e diferentes acepções que envolvem este termo, problema de pesquisa. Se você for buscar no dicionário, de acordo com o novo dicionário Aurélio, podem ser indicados alguns significados para o nome problema. Questão matemática, proposta para que se lhe dê a solução. Questão não solvida e que é objeto de discussão em qualquer domínio do conhecimento. Proposta duvidosa que pode ter diversas soluções. Qualquer questão que dá margem à hesitação ou perplexidade, por difícil de explicar ou resolver que seja. Conflito afetivo que impede o afeto ou equilíbrio psicológico do indivíduo. Na situação que nós estamos vendo, nós estaremos priorizando a segunda acepção, pois é a que mais se apropria, é pertinente a caracterização como problema de pesquisa, questão não solvida e que é objeto de discurso em qualquer domínio de conhecimento. Por que formular um problema de pesquisa? Se nós estamos no meio acadêmico e você está convidado a fazer um trabalho de conclusão de curso, seja o seu curso graduação, especialização, mestrado ou doutorado, na graduação lhe dão a possibilidade de fazer uma monografia, um artigo científico. Na pós-graduação, se for uma especialização, também tem essa flexibilidade de artigo, monografias, projetos, maquetes, dependendo da área que você esteja. Se você está no mestrado, você vai fazer sua dissertação. Se você está no doutorado, você vai fazer a sua tese. Mas de todo jeito, gente, nesses níveis de estudo, você precisa formular um problema. E por que formular um problema? Para que um processo de pesquisa se torne eficiente, nunca se passa diretamente da escolha do tema, assunto à coleta de dados, pois as vantagens da formulação do problema de pesquisas, elas são inegáveis. Quais são as vantagens? Primeiro, ao se formular uma pergunta, sabe-se com exatidão o tipo de resposta que deve ser procurado. Segundo, ao pesquisar, o pesquisador é levado, como problema de pesquisa, a uma reflexão benéfica e proveitosa sobre o assunto, a problematização. Terceiro, um problema ou uma pergunta fixa frequentemente roteiros para o início do levantamento bibliográfico, da coleta de dados. Quarto, o problema de pesquisa auxilia na prática a escolha de cabeçalhos para o sistema de tomada de apontamentos. 5. O problema de pesquisa discrimina com precisão os apontamentos que serão tomados, isto é, todos e tão somente aqueles que respondem às perguntas formuladas. Então, como você já viu nesta aula, o problema de pesquisa pode ser determinado por razões de ordem prática ou de ordem intelectual, e que são inúmeras as razões de ordem prática que podem conduzir à formulação de problemas de pesquisa. Pode-se formular um problema de pesquisa
cuja resposta seja importante para subsidiar determinada ação subsidiada a partir do problema de pesquisa. Podem-se formular problemas de pesquisa voltados para a avaliação de certas ações ou programas, como por exemplo, os efeitos de determinado anúncio para a televisão ou os efeitos de um programa governamental na recuperação de alcoólatras. Também é possível formular problemas referentes às consequências de várias alternativas possíveis, como por exemplo, uma organização poderia estar interessada em verificar que sistema de avaliação de desempenho seria o mais adequado para o seu pessoal. Outra categoria de problemas decorrentes de interesses práticos refere-se à predição de acontecimentos com vistas a planejar uma ação adequada. Por exemplo, a prefeitura de uma cidade pode estar interessada em verificar em que medida a construção de uma via elevada poderá provocar a deteriorização de determinada e respectiva área urbana. Também são inúmeras as razões de ordem intelectual que conduzem à formulação de problemas de pesquisa. Pode ocorrer que o pesquisador tenha interesse na exploração de um objeto pouco conhecido, ou um pesquisador pode interessar-se por áreas já exploradas, com o objetivo de determinar a maior especificidade, as condições em que certos fenômenos ocorrem ou como podem ser influenciados por outros. Por exemplo, pesquisador que é contrário à segregação racial e por isso mesmo vê-se inclinado a investigar esse assunto, vai ter ali que explorar valores sociais. Então, gente, os problemas de pesquisa podem ser de natureza teórica, intelectual, pode ser de natureza prática. Nós já falamos de todos eles. Então, se você está olhando para a sua pergunta e você está analisando a sua pergunta, você deve sentir o que é que ela visa esclarecer. Há objetos poucos conhecidos, teóricos, natureza teórica. A pergunta de pesquisa visa especificar condições de ocorrência, natureza teórica. A pergunta problema quer testar teorias possíveis, natureza teórica. Para descrição de fenômenos, a pergunta problema, ela vai descrever fenômenos, natureza teórica. Mas, se for para subsidiar uma ação, natureza prática. Se for para avaliar uma ação já realizada, natureza prática. Se for para escolher entre a alternativa A e B, entre alternativas, a natureza é prática. Se for para prever acontecimentos, a natureza é prática. Então, como formular um problema de pesquisa? Formular um problema de pesquisa não constitui tarefa fácil, por se vincular estreitamente a processo criativo. A formulação de problema não se faz mediante a observação de procedimentos rígidos e sistêmicos. No entanto, a experiência acumulada dos pesquisadores, essa experiência possibilita o desenvolvimento de certas regras práticas para a formulação de problemas. Então, o problema deve ser formulado como uma pergunta. O problema deve ser claro e preciso. O problema deve ser empírico. O problema deve ser suscetível de solução. E o problema deve ser delimitado em uma dimensão viável. Com frequência, problemas de pesquisa propostos não se adequam a estas regras. Isso não significa, porém, que o problema deva ser afastado. Não. Muitas vezes, o melhor proceder é reformular ou esclarecer o que se está querendo perguntar.
Então, não esqueça, você deve formular o seu problema como uma pergunta. Quais fatores provocam o divórcio? Quais as características da pessoa que se divorcia? Como ocorre o divórcio no meio judicial? Né? Então, você deve ter este cuidado. Você deve ter um problema claro e preciso. O problema não pode ser solucionado se não for apresentado de maneira clara e precisa. Com frequência, são apresentados problemas tão desestruturados e formulados de maneira tão vaga que não é possível imaginar nem mesmo como começar a resolver. Por exemplo, um iniciante em pesquisa poderia indagar como funciona a mente. Não pode, gente. Isso não é pergunta de problema de pesquisa. Como surge o sol, os fenômenos da natureza? Estes problemas não podem ser propostos para pesquisa, porque não são claros a que se referem, estão com base em coisas muito abstratas. Então você pode adequar esse problema para como funciona um processo intelectual de memorização. Enfim, a delimitação do problema guarda estrita relação com os meios disponíveis para a investigação. Um pesquisador poderia ter interesse em pesquisar a atitude de jovens em relação à religião, mas não poderá investigar tudo o que todos os jovens pensam acerca de todas as religiões, que é muito abrangente. Talvez a sua pesquisa tenha de se restringir à investigação acerca do que os jovens de determinada cidade, determinada espaço social, eles pensam acerca da religião A e B, por exemplo, especificamente. Então, se você gostou dessa aula, clica no like, curta, comenta, compartilha. E se você é novo por aqui, inscreve-se no canal. Vamos lá!